O que esconde Michele Bolsonaro? Você acha que conhece alguém só porque viu ela ao lado do presidente da República? Quantas histórias estão escondidas atrás de um sorriso contido e uma postura elegante? O que realmente sabemos sobre o passado de Michele Bolsonaro? Nos últimos dias, uma bomba estourou na internet. Acusações inesperadas surgiram de onde ninguém esperava. Mas será que existe alguma verdade por trás delas? E por que essas revelações só estão vindo à tona agora? Michele, aos 43 anos, sempre foi vista como discreta, religiosa e reservada. Mas bastou um podcast viral para seu nome parar no meio do furacão. Seria essa uma tentativa de manchar sua reputação? Ou o passado que ela tanto tentou deixar para trás finalmente está sendo revelado? Entre verdades, mentiras e versões mal contadas, uma história começa a emergir e pode mudar a forma como você enxerga a ex-primeira-dama do Brasil. Você está pronto para conhecer o outro lado de Michele Bolsonaro? A acusação que mexeu com o Brasil foi em um episódio aparentemente comum de um podcast que tudo começou a desmoronar. Teônia Micaele Pereira de Souza, até então uma voz quase desconhecida na mídia, soltou uma frase que chocou o país. Michele Bolsonaro foi garota de programa. A repercussão foi imediata. As redes sociais entraram em ebulição. Uns acusavam, outros defendiam. A dúvida ficou no ar como uma névoa densa. Mas o que motivou essa acusação? Seria um ataque político? Uma rivalidade antiga? Ou havia mesmo algo encoberto no passado de Michele? Durante anos, ela esteve no centro do poder ao lado de Jair Bolsonaro, sempre comedida, poucas entrevistas, poucas palavras. Mas, de repente, uma única declaração foi suficiente para fazer todos questionarem quem era Michele antes de ser primeira-dama. O que ela fazia antes de conhecer Bolsonaro? Por que seu passado nunca veio à tona até agora? Enquanto os veículos de mídia procuravam pistas e informações, uma revelação inesperada estava prestes a ser feita, diretamente por ela. Mas estaria o Brasil preparado para ouvir a verdade? O silêncio antes da tormenta. Michele ficou em silêncio por dias após a acusação. Nenhuma nota oficial, nenhuma publicação, nenhuma resposta. Mas nos bastidores, algo estava sendo preparado. Amigos próximos contaram que ela ficou abalada. Outros disseram que não era a primeira vez que tentavam levantar calúnias contra ela. Mas por que justo agora? Por que Teônia decidiu expor esse suposto segredo? Havia algo mais por trás daquela fala aparentemente espontânea. Enquanto os portais de notícia exploravam cada detalhe da vida da podcaster, Michele se recolhia. Alguns esperavam que ela fosse ignorar, como sempre fez. Mas dessa vez, algo mudou. Segundo fontes próximas, Michele sentiu que havia cruzado um limite. Não se tratava mais de uma disputa política, era pessoal. Ela sabia que havia chegado o momento de contar sua própria história. Mas por onde começar? A verdade, por mais dura que fosse, precisava ser dita. Não para os haters, não para os curiosos, mas para aqueles que, como ela, já foram julgados por um passado que nunca existiu. E então, finalmente, Michele falou. Mas o que ela revelou pegou a todos de surpresa. A verdade que nunca foi dita. Quando finalmente decidiu se pronunciar, Michele não fez isso em coletiva de imprensa, nem em nota pública. Ela falou com o coração. Em um vídeo simples, direto, sem maquiagem ou produção, ela começou dizendo: "Eu nunca fui garota de programa, nunca precisei disso, mas trabalhei e muito." A declaração foi seca, firme e acompanhada de olhos marejados. Michele começou a contar uma história que poucos imaginavam. Ela revelou que, aos 14 anos, já estava nas ruas de Ceilândia vendendo laranjas nos sinaleiros. De sol a sol, dia após dia. Mas por que ninguém sabia disso antes? Por que esconder algo tão digno, tão humano,
Seria vergonha ou medo de não ser levada a sério em um ambiente tão cruel como o político? Michelle então contou sobre um senhor cadeirante que vendia capas de banco e laranjas. Ele tinha mobilidade reduzida e ela, com energia e carisma, se ofereceu para ajudar nas vendas. Foi ali que aprendeu a negociar, a convencer, a ouvir o não sem se abalar. Mas como uma vendedora de rua virou primeira-dama do Brasil? O que aconteceu entre as laranjas no Sinal e os salões do Palácio da Alvorada? A resposta viria logo e surpreenderia ainda mais. Das ruas ao destino inesperado. A rotina era dura. Ceilândia não era fácil para ninguém, muito menos para uma adolescente tentando sobreviver vendendo frutas e capas de banco. Mas Michelle tinha algo que não se ensina: carisma e força de vontade. Ela vendia sorrindo, conversava com todos. Chamava a atenção mais pela luz no olhar do que pela necessidade. E com o tempo, passou a ganhar o respeito dos que cruzavam o mesmo sinal todos os dias. Mas será que tudo isso seria suficiente para mudar seu destino? Em um país onde oportunidades são raras e preconceitos são abundantes, como alguém como ela poderia sonhar com algo maior? Aos poucos, ela começou a trabalhar em serviços administrativos. Fez cursos, procurou igrejas e descobriu um propósito maior. Ela começou a se envolver em ações sociais e se aproximar de pessoas que compartilhavam da mesma fé e valores. Foi nesse ambiente, longe das câmeras, longe do poder, que algo inesperado aconteceu. Um nome surgiria em sua vida, mudando tudo: Jair Messias Bolsonaro. Mas como duas pessoas de mundos tão diferentes se encontraram? O que exatamente os aproximou? A resposta não é o que muitos pensam e revela muito mais sobre Michelle do que se imagina. O encontro que mudou tudo não foi em um jantar de gala, não foi por indicação política, muito menos por status. Michelle conheceu Jair Bolsonaro trabalhando na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela havia conseguido um cargo modesto, administrativo, e passava despercebida entre os corredores de um dos prédios mais importantes do país. Mas para alguém que já enfrentou o sol vendendo laranja em sinaleiro, aquilo já era uma conquista imensa. Bolsonaro, na época, era um deputado polêmico, conhecido pelas falas explosivas e postura rígida. Michelle, ao contrário, era reservada, de fala mansa, sorridente, quase o oposto dele. Mas os opostos realmente se atraem. Segundo pessoas próximas, o interesse de Bolsonaro surgiu primeiro. Ele notava Michelle, a postura dedicada, o jeito firme e ao mesmo tempo delicado com que tratava todos. Mas o que teria realmente conquistado o coração dele? A simplicidade, a fé, a forma como ela lidava com o mundo sem precisar levantar a voz? Muitos duvidaram quando começaram a aparecer juntos. Outros disseram que não daria certo. Mas havia algo naquela relação que ninguém via. Algo que se tornaria o alicerce de toda a trajetória futura do casal. E enquanto eles se aproximavam, Michelle nem imaginava o quão longe aquela relação a levaria. A escolha entre o amor e o julgamento. O namoro com Bolsonaro não foi um conto de fadas. Muita gente torceu contra. Alguns achavam que ela não se encaixava no mundo político. Outros diziam que ele jamais levaria o relacionamento adiante. Mas Michelle seguiu firme. Ela nunca buscou holofotes. Pelo contrário, preferia os bastidores, o silêncio, a fé. Enquanto Bolsonaro era manchete, Michelle era apoio, discreto, constante, presente. Mas será que ela estava preparada para o que viria? Com o tempo, o relacionamento ficou sério. Casamento, família, responsabilidades públicas. E Michelle, que antes cuidava de tarefas simples no Congresso, agora tinha que lidar com o peso da exposição. O Brasil inteiro passou a olhar para ela. E com o olhar, vieram os julgamentos. Quem era essa mulher? De onde veio? Por que tão silenciosa?
A dúvida gerava boatos. Os boatos viravam sussurros, e os sussurros, com o tempo, viraram acusações. Mas o que realmente incomodava as pessoas? Sua origem humilde? Sua fé? Ou o fato de que, apesar de tudo, ela nunca se moldou ao que esperavam dela? Michelle estava aprendendo, da forma mais cruel, que o passado, mesmo quando limpo, pode ser distorcido. Mas a verdadeira virada ainda estava por vir e colocaria o nome dela na história. A primeira-dama que ninguém esperava. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, Michelle foi lançada ao centro dos holofotes. De vendedora de rua, a primeira-dama do Brasil. Uma história que poderia inspirar, mas que também despertou inveja, ódio e desconfiança. Ela não era como as outras. Não era socialite. Não vinha de família tradicional, não usava discursos prontos, nem tentava parecer o que não era. E talvez por isso incomodasse tanto. Michelle escolheu focar nas causas sociais, pessoas com deficiência, inclusão, projetos silenciosos. Mas mesmo com boas ações, a internet não perdoava. A cada aparição surgiam novos boatos, a cada silêncio surgiam novas teorias. Por que ela fala tão pouco? O que ela esconde? Qual é o verdadeiro passado de Michelle Bolsonaro? Alguns começaram a vasculhar fotos antigas, outros a criar versões fantasiosas. Mas foi aí que a coisa piorou. No anonimato das redes, as mentiras começaram a se espalhar. Prints falsos, insinuações, acusações sem provas. E mesmo assim, Michelle se manteve calada. Mas até quando? Toda história tem um limite. E quando esse limite foi ultrapassado, ela decidiu reagir. A resposta que o Brasil inteiro ouviu. A internet estava em chamas. A acusação feita por Teônia Micaeli no podcast corria por todos os lados. Michelle Bolsonaro foi garota de programa. Essa frase, dita de forma irresponsável, caiu como uma bomba. Durante horas, portais de notícia, perfis em redes sociais e canais no YouTube exploraram cada detalhe. Mas Michelle, mais uma vez, escolheu o silêncio. Só que dessa vez, não por medo, era estratégia. Ela sabia que, para responder, precisava mais do que palavras, precisava de verdade. Foi então que ela apareceu, sentada em um ambiente simples, com o semblante firme, voz trêmula e olhar direto para a câmera, disse: "Dizer que fui garota de programa é apagar minha história." Ali, o país parou para ouvir. Michelle contou tudo. Sua infância difícil, os sinaleiros de Ceilândia, a venda de laranjas ao lado do cadeirante, o esforço para sobreviver com dignidade. Ela não negou pobreza, não negou lutas, mas negou com todas as forças a mentira que quiseram jogar sobre ela. Por que incomoda tanto ver alguém vencer com honestidade? Por que atacar justamente quem veio de baixo? Ao final, Michelle fez um pedido. Não por piedade, mas por respeito. Não apaguem a história de quem só teve Deus, força e dignidade como aliados. A repercussão foi imediata. Mas a história ainda não acabou. A verdade não pede permissão. Quando Michelle terminou sua fala, o silêncio foi mais alto que qualquer aplauso. Milhões assistiram, milhares comentaram, alguns pediram desculpas, outros continuaram duvidando, mas nada disso importava mais, porque pela primeira vez o Brasil ouviu Michelle Bolsonaro de verdade, não como esposa de presidente, não como símbolo político, mas como mulher, como filha da periferia, como alguém que venceu sem precisar pisar em ninguém. A acusação foi pesada, maldosa, cruel, mas não foi suficiente para apagar a luz de quem carrega a verdade nos olhos. Ela não apenas sobreviveu à mentira, ela se levantou mais forte. Quantas outras Michelles existem por aí? Quantas mulheres são caladas, apagadas, rotuladas por um passado que não viveram? Quantas histórias lindas deixam de ser contadas porque alguém decidiu julgar? Michelle não apenas limpou seu nome, ela expôs um sistema que se alimenta de calúnias. Mostrou que não é preciso gritar para ser ouvida, que não é preciso se curvar para se levantar,
E que o maior poder de uma mulher é não permitir que os outros escrevam sua história por ela. E quando tudo parecia perdido, ela olhou para a câmera e disse: minha resposta foi essa, sobrevivi e venci.